Naquele dia, São Paulo inteira falava da mesma coisa. O casamento do milionário Álvaro Benevides Salomão tinha terminado em escândalo. A noiva desapareceu minutos antes da cerimônia. E poucas horas depois, o próprio Álvaro simplesmente sumiu. A família procurou, mas ninguém sabia onde ele estava. Até que, naquela mesma madrugada, algo completamente inesperado aconteceu em uma pequena casa na zona leste da cidade. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A noiva não veio. Essa era a verdade mais crua daquela tarde de sábado na igreja Nossa Senhora do Brasil, no bairro dos Jardins. Uma das cerimônias mais aguardadas do ano social paulistano estava se transformando, aos poucos, num constrangimento coletivo que ninguém sabia como nomear. Álvaro Benevides Salomão estava parado diante do altar há quase 20 minutos. O terno azul marinho feito sob medida, os sapatos engraxados, o lenço branco no bolso, dobrado com precisão. Tudo perfeito por fora. Por dentro, uma coisa só, a sensação de que o chão estava afundando devagar sob seus pés. Os convidados lotavam os bancos, 400 pessoas, talvez mais. Empresários, políticos, herdeiros de sobrenomes antigos, a família Salomão de um lado, a família Vasconcelos do outro, 2 impérios financeiros prestes a se unir por aliança matrimonial. A música parou. O padre olhou para o relógio pela 3ª vez. Rodrigo, o padrinho mais próximo de Álvaro desde a infância, se levantou da primeira fileira e caminhou até ele com passos discretos. Chegou perto o suficiente para que apenas Álvaro ouvisse. Ela não está no camarim. A voz baixa, mas firme. Álvaro, ela foi embora. Álvaro olhou para ele. O que você está falando? Ela saiu pelos fundos. Levou a bolsa. O carro dela sumiu do estacionamento. O murmúrio começou devagar, fileira por fileira, como fogo pegando em papel seco. Alguém já tinha visto, alguém já tinha postado. O celular de uma senhora na 5ª fileira vibrou, depois o de outra, depois de outra. Álvaro ficou parado, olhou para o altar, para as flores brancas, para o lugar vazio onde Natália deveria estar. Rodrigo colocou a mão no ombro dele. Vamos sair por aqui. Tem uma saída lateral. Não precisa. Álvaro afastou a mão com calma. Uma calma que assustou mais do que qualquer grito teria assustado. Ele virou as costas para o altar, caminhou pelo corredor central com a cabeça erguida, sem correr, sem olhar para os lados. As 400 pessoas o observavam em silêncio, alguns com pena, outros com curiosidade, uns poucos com satisfação, como quem esperava que os Salomão um dia provassem que dinheiro não compra tudo. Ele atravessou as portas da igreja. A luz do fim de tarde bateu no seu rosto, entrou no carro e foi embora. Álvaro não tinha um destino, só tinha uma direção, longe. Os Jardins ficaram para trás, depois a Paulista, depois o Paraíso, depois bairros cujos nomes ele mal conhecia. São Paulo era enorme e ele havia passado a vida inteira numa fatia pequena e protegida dela. O celular tocou 4 vezes. O pai, a mãe, o assessor de imprensa. Rodrigo de novo. Álvaro desligou a tela e jogou o aparelho no banco de trás. Naquela hora, não havia nada a dizer para ninguém. Ele parou o carro em frente a um bar pequeno na Zona Leste. O tipo de lugar com banquinho de plástico na calçada e TV pendurada na parede passando futebol. Entrou sem pensar muito. Pediu uma dose, depois outra. O atendente, um homem de uns 50 anos com avental manchado, não perguntou nada, só serviu. Há algo de bom nisso, numa cidade tão grande. Você pode ser ninguém se quiser. Álvaro bebeu devagar, olhando para o copo. Pensou em Natália, na expressão fria dela nas últimas semanas, nas respostas curtas por mensagem, nos compromissos cancelados de última hora. Ele havia notado tudo e havia ignorado tudo, porque era mais fácil assim.
porque Álvaro Benevides Salomão havia sido criado para ser forte. Eram quase 2 da manhã quando ele saiu do bar. A rua estava vazia. A luz do poste mais próximo piscava. Ele caminhava sem pressa, o terno amassado, a gravata afrouxada. Foi quando 2 homens apareceram na esquina. Um deles olhou direto para o relógio no pulso de Álvaro. Uma mão puxou o braço. A outra foi direto ao relógio. Álvaro reagiu por instinto, mas o corpo estava lento demais. Recebeu um empurrão forte, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça na calçada com um baque seco. Ficou ali por alguns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. Os homens já tinham desaparecido. Ele tentou se levantar. Conseguiu ficar de joelhos. Sentiu o sangue descendo pela testa. Caminhou. Ele seguiu andando até as pernas não aguentarem mais. E caiu na frente de uma casa simples, com portão de ferro pintado de laranja. Não sabia onde estava. Não sabia quem morava ali. Só sabia que não conseguia mais se levantar. Luciana Ferreira da Silva estava com os pés doendo. Eram 2:30 da manhã. E ela voltava a pé do ponto de ônibus, com a bolsa de trabalho no ombro e a barriga de 6 meses pesando para frente. O tênis velho não amortecia mais nada. Cada passo no asfalto irregular da rua era sentido do calcanhar até a lombar. Ela virou a esquina da rua onde morava, e foi então que viu a figura no chão, encostada no portão laranja da sua própria casa. Ela parou. Ficou olhando de longe por alguns segundos. Um homem, terno escuro, imóvel. A prudência mandava atravessar o lado oposto da calçada e entrar pelo portão dos fundos. Em bairros como aquele, figura estranha caída na rua de madrugada podia ser muita coisa. Briga, armação, mas havia sangue. Ela viu o brilho escuro na testa do homem quando a luz da varanda da vizinha iluminou o rosto dele. Luciana se aproximou devagar e parou de respirar por um segundo. Ela conhecia aquele rosto. Não era um rosto que se esquece fácil. Tinha visto ele ao vivo uma única vez, alguns meses atrás, numa sala de reunião no 12º andar de um prédio na Faria Lima. Terno caro, postura de quem nunca precisou pedir nada para ninguém e uma decisão tomada em menos de 3 minutos que virou a vida dela de cabeça para baixo. Álvaro Benevides Salomão, o homem que mandou ela embora por justa causa, sem ouvir uma palavra sequer do que ela tinha a dizer. A raiva subiu rápido, do estômago para o peito. Luciana apertou a alça da bolsa. Ficou parada ali, olhando para ele. Uma parte dela disse: entra em casa, liga para o SAMU do lado de dentro, passa o endereço e vai dormir. Você está grávida, está exausta e esse homem não é problema seu. Outra parte olhou para o machucado na testa dele e para o jeito que ele estava respirando, rápido demais, irregular. Luciana soltou o ar pelo nariz. Vó Neide! Chamou, virando a cabeça para a janela da sala. Vem cá fora! Dona Neide apareceu na porta de chinelo e hobby, os cabelos brancos presos num coque frouxo. Olhou para o homem no chão, olhou para a neta. Não perguntou nada ainda. Eu vou ligar para o SAMU, disse Luciana, já com o celular na mão. A ligação atendeu depois de 4 minutos de espera. A atendente foi educada, mas direta. Havia muitas ocorrências naquela madrugada. A equipe mais próxima estava a 40 minutos de distância, no mínimo. Luciana desligou. 40 minutos, com ele desmaiado na calçada. Dona Neide se abaixou devagar, com cuidado nos joelhos, e colocou 2 dedos no pescoço do homem. Pulso bom. Ele está vivo. Eu sei quem ele é, vó. A avó levantou os olhos para ela. E daí? Luciana não respondeu na hora. É o dono da empresa onde eu trabalhava. Foi ele que mandou me demitir. Dona Neide olhou de volta para o homem no chão. Depois para a neta outra vez. A expressão dela não mudou muito. E você quer deixar ele aqui na calçada por isso? Eu não disse isso. Não precisou. Luciana guardou o celular no bolso.
Me ajuda a segurar o braço dele. Não foi fácil. Álvaro pesava bem mais do que parecia, e Luciana não estava em condições de fazer força. Dona Neide segurou o lado direito com uma firmeza surpreendente para uma mulher de 67 anos. Aos poucos, os dois conseguiram fazê-lo entrar pela porta, atravessar a pequena sala e chegar até o quarto de hóspedes, que na prática era um cômodo com cama de solteiro, criado mudo e um ventilador de parede. Álvaro murmurou alguma coisa quando a cabeça tocou o travesseiro. Luciana foi buscar a caixa de primeiros socorros debaixo da pia do banheiro. Limpou o corte na testa com gaze e água oxigenada. Não era profundo o suficiente para precisar de ponto, mas era largo. Ia doer bastante quando ele acordasse. Ela trabalhou em silêncio, com os movimentos diretos de quem já cuidou de joelho ralado, dedo cortado e febre alta a vida inteira. Não havia delicadeza exagerada no gesto. Havia competência. Quando terminou, ficou olhando para ele por um momento. O terno estava amassado e sujo, a gravata torcida de lado, sem o relógio no pulso, sem a carteira no bolso, sem o celular, assaltado claramente. O herdeiro da família Salomão parecia apenas um homem cansado. Dona Neide apareceu na porta com um copo d'água. Você vai ficar acordada esperando ele acordar? Vou deixar a água aqui e ir dormir. Luciana. Estou bem, vó. A avó não insistiu. Conhecia a neta. Sabia quando ela precisava de espaço para organizar o que sentia. Luciana apagou a luz do quarto, deixou a porta entreaberta e foi para o seu próprio quarto. Deitou de lado, a barriga pesando, os olhos abertos no teto escuro. Aquele homem estava dormindo a 3 metros dela. O mesmo homem que arrancou o emprego dela sem pestanejar, e ela havia limpado o sangue da testa dele. Levou um tempo até o sono vir. A cabeça latejava. Esse foi o primeiro pensamento de Álvaro quando a consciência voltou. Uma dor forte, ritmada, que descia da testa até a nuca. Ele ficou parado por alguns segundos sem abrir os olhos, tentando entender onde estava. O colchão era firme, o travesseiro baixo. O ventilador na parede fazia um barulho leve, tec-tec-tec, numa oscilação que precisava de manutenção. Não era o seu quarto. Álvaro abriu os olhos devagar. O teto era de laje simples, com uma mancha de umidade no canto direito. A parede, pintada de bege claro, tinha um quadro pequeno com uma passagem bíblica bordada em ponto cruz. A janela, coberta por uma cortina de algodão branco, deixava entrar uma luz de manhã cedo. Ele virou a cabeça para o lado e encontrou Luciana olhando para ele. Ela estava sentada numa cadeira de madeira, com as mãos apoiadas no volume da barriga, a expressão fechada. Os dois se reconheceram ao mesmo tempo. Álvaro abriu a boca para falar, mas desistiu. Tentou novamente alguns segundos depois. Você é... A voz saiu rouca, seca. Luciana Ferreira. Ela não esperou ele terminar. Eu trabalhei na limpeza do 12º andar da Salomão Participações por 2 anos e 3 meses, até o senhor me mandar embora. Álvaro olhou para o curativo na própria testa, olhou para o quarto, olhou para ela outra vez. Você me trouxe para cá? Eu e minha avó. O senhor estava caído na calçada na frente da minha casa, sangrando. Ele ficou quieto. Por que você fez isso? Luciana levantou uma sobrancelha. Porque eu não sou o tipo de pessoa que deixa alguém na calçada, independente de quem seja essa pessoa. A última parte da frase não precisava de explicação. Álvaro tentou se sentar. O corpo reclamou. Ele apoiou o cotovelo na cama, forçou o tronco para cima e ficou parado assim por um momento, esperando a cabeça parar de girar. Meu celular foi levado. A carteira também. O relógio. Luciana falou sem cerimônia. O senhor foi assaltado. Quando minha avó verificou os seus bolsos para ver se tinha algum documento, não tinha nada. Álvaro olhou para o próprio pulso. Aquele relógio havia sido do avô. Ele respirou fundo e deixou isso para depois. Posso usar um telefone? Eu preciso ligar para alguém. Pode.
Luciana se levantou com cuidado, ajeitando o equilíbrio com a barriga. Mas antes o senhor vai tomar água e comer alguma coisa. Minha avó já fez café. Pelo tom dela estava claro. Não era um convite. Álvaro notou aquilo e notou também que não estava em posição de discutir. A cozinha era pequena, com mesa de 4 cadeiras encostada na parede. Dona Neide estava de pé no fogão, mexendo numa panelinha. Quando Álvaro entrou, ela olhou para ele por cima do ombro com uma calma que ele não esperava. Bom dia, senta aí. Ele sentou. Dona Neide colocou na mesa uma xícara de café preto, 2 pães na chapa com manteiga e um copo de água. Simples, direto. Álvaro olhou para a comida. Quando foi a última vez que havia comido? Ele não lembrava. Antes da cerimônia, talvez. Um café da manhã rápido na mansão, de pé, já de terno, com o assessor falando de cronograma no ouvido. Isso parecia ter sido há uma semana. Tinha sido ontem. Ele bebeu o café, comeu o pão. Dona Neide ficou de pé perto do fogão, sem forçar conversa. Luciana entrou e sentou do outro lado da mesa com sua própria xícara. Por um tempo, os 3 ficaram assim. O barulho do bairro acordando lá fora. Um cachorro, uma moto. A voz de uma criança na casa ao lado. Foi Dona Neide quem falou primeiro. Como está a cabeça? Doendo. Álvaro foi direto. Mas estou bem. O corte não precisou de ponto. Mas se a dor piorar, precisa ir ao médico ver se não tem nada mais sério. Obrigado. Ele olhou para ela, depois para Luciana. Obrigado às duas. Luciana tomou um gole de café sem responder. Dona Neide concordou com um aceno simples e voltou para a pia. Álvaro usou o telefone fixo da casa para ligar para Rodrigo. A ligação atendeu no segundo toque. Álvaro, que número é esse? Onde você está? Sua mãe está? Estou bem. Ele falou baixo, virado para a parede. Fui assaltado. Levaram o celular, a carteira, o carro. Preciso que você venha me buscar. Vou já, me passa o endereço. Álvaro tapou o fone com a mão e chamou Luciana, que estava na sala. Qual é o endereço aqui? Ela falou o endereço sem levantar os olhos do que estava fazendo. Ele repetiu para Rodrigo e desligou. Ficou parado, com o telefone na mão por um momento. Depois, voltou para a cozinha e ficou de pé perto da mesa, sem saber bem o que fazer com as mãos. Dona Neide lavava as xícaras de costas para ele. Luciana havia ido para a sala. Álvaro olhou pela janela da cozinha. O quintal era pequeno, com um vaso de manjericão na beirada e uma mangueira enrolada no gancho. Tudo simples, tudo cuidado. O silêncio ali era diferente. Não tinha o vazio da mansão do Salomão. Era o silêncio simples de uma casa onde gente de verdade vivia. Ele ficou olhando para o manjericão sem pensar em nada específico, até que a voz de Luciana veio da sala. O seu amigo vai demorar quanto tempo? Uns 40 minutos, talvez. Está bem. Pode sentar na sala se quiser. Não precisa ficar de pé aí igual a um poste. Álvaro quase disse alguma coisa ríspida por reflexo, mas a frase não saiu. Porque ela estava certa, e porque pela segunda vez naquela manhã ele percebeu que não estava em posição de reagir como sempre reagia. Ele foi para a sala, sentou no sofá de tecido bege, de frente para a televisão desligada. Luciana estava na poltrona ao lado, com um caderno no colo, anotando alguma coisa. Nenhum dos dois falou por um tempo. Então Álvaro disse sem pensar: por que você realmente me trouxe para dentro? Luciana não levantou os olhos do caderno. Já falei. Você falou o que faria qualquer pessoa, mas você não é qualquer pessoa nessa situação. Você tinha motivo para me deixar lá. Ela parou de escrever. Ficou olhando para a página por um segundo. Depois olhou para ele. Minha avó sempre falou que a gente não escolhe ser boa pessoa só quando é fácil. Ela fechou o caderno. Se eu tivesse te deixado lá, eu ia carregar isso. E eu já carrego coisa suficiente. Álvaro ficou olhando para ela. Não havia mais nada a dizer. 40 minutos depois, o carro de Rodrigo parou na frente da casa. Mas quando Álvaro se levantou para ir embora, as pernas ficaram paradas por um segundo. E ele mesmo não soube explicar por quê.
Rodrigo entrou pela porta com a expressão de quem passou a noite sem dormir. Era um homem alto, de ombros largos, que normalmente transmitia uma calma inabalável. Naquela manhã, porém, a gravata estava torta e havia uma mancha de café na manga da camisa branca. Ele olhou para Álvaro, depois para o curativo na testa. Cara, a palavra saiu curta, carregada. Estou bem, disse Álvaro, antes que qualquer outra coisa viesse. Sua mãe está em pânico. Seu pai deu 2 entrevistas essa manhã, dizendo que você estava em retiro espiritual. Retiro espiritual. Foi o melhor que o assessor conseguiu inventar com 12 horas de antecedência. Rodrigo passou a mão no cabelo. Álvaro, os jornais estão com fotos suas saindo da igreja. Tem colunista dizendo que você foi internado. Tem outro dizendo que você fugiu para o exterior. Álvaro ficou quieto. Luciana estava parada na entrada da sala, com o pano de prato ainda na mão, fingindo que não estava ouvindo. Dona Neide havia sumido discretamente para o quintal quando o homem desconhecido entrou pela porta. Rodrigo notou Luciana. Olhou para ela com uma expressão educada, mas rápida. "Podemos ir?" disse ele, virando para Álvaro. Álvaro pegou o paletó do terno, que estava dobrado sobre o braço do sofá, e ficou com ele na mão por um segundo. Depois, olhou para Luciana. "Eu preciso de um número para entrar em contato, para acertar..." Ele parou. Escolheu a palavra com cuidado. "Para acertar o que for necessário." Luciana cruzou os braços. "Não precisa acertar nada. Eu sei que não precisa. Eu quero." Ela o olhou por um momento. Depois foi até a geladeira, tirou um ímã com um bloquinho de papel grudado, arrancou uma folha e escreveu o número com uma caneta que estava sobre a pia. Entregou-o sem caminhar até ele. Deixou em cima da mesa. Álvaro pegou, dobrou e colocou no bolso do paletó. "Obrigado, pelas 2 noites." "Uma noite", ela corrigiu. "E não foi nada." Ele concordou e saiu. O carro de Rodrigo era silencioso e climatizado. Após o calor e o barulho do bairro, o frio do ar-condicionado pareceu exagerado. Álvaro ficou olhando pela janela enquanto as ruas da Zona Leste desfilavam lá fora. Comércio abrindo, mototáxi na esquina. Criança de uniforme escolar com a mochila grande nas costas. "Vai me contar o que aconteceu?" disse Rodrigo sem tirar os olhos da rua. "Fui a um bar, bebi, fui assaltado, bati a cabeça. E foi parar na casa de uma funcionária demitida." "Ex-funcionária? Que você demitiu?" "Que eu autorizei a demissão, sim." Rodrigo ficou em silêncio por um tempo. "E ela te ajudou assim mesmo?" Álvaro não respondeu. Não havia resposta simples para aquilo. A mansão no Morumbi estava quieta quando eles chegaram. Os carros dos pais estavam na garagem, o que significava que a conversa que ele queria adiar estava prestes a acontecer. Dona Sônia Benevides Salomão apareceu no corredor antes mesmo de Álvaro fechar a porta. 62 anos, cabelo escovado, roupa de casa impecável. Ela o abraçou com os braços apertados e ficou assim por alguns segundos, sem falar. Álvaro deixou. Quando ela se afastou, os olhos dela estavam vermelhos. "Você está bem?" "A testa, o que aconteceu?" "Fui assaltado." "Estou bem, mãe." "Álvaro, estou bem." Ela segurou o rosto dele nas 2 mãos por um momento, como fazia quando ele era criança. Depois deixou. Seu pai apareceu na porta do escritório. Ernesto Salomão era um homem de 66 anos, com ombros quadrados e um jeito de ocupar o espaço que Álvaro havia herdado sem perceber. Ele olhou para o filho de cima a baixo. "Você precisa de médico?" "Não." "Então entra aqui." O escritório tinha estante até o teto, mesa de carvalho e 2 poltronas de couro. Álvaro conhecia cada detalhe daquela sala. Tinha passado a infância inteira tentando ser recebido nela como igual. Ernesto fechou a porta. Ficou de pé, de costas para a janela. A Natália já deu uma nota à imprensa. Confirmou que encerrou o noivado. Cita incompatibilidade. Ele falou sem rodeio, como sempre. O advogado já está cuidando do contrato pré-nupcial.
Tudo bem, não é tudo bem. Isso afeta a imagem da empresa. A empresa continua de pé, pai. Álvaro, eu ouvi o que você disse. Álvaro se sentou na poltrona sem ser convidado. A empresa continua de pé. Eu continuo de pé. A Natália foi embora com outro homem. E isso não é um problema meu, é um problema dela. Ernesto ficou olhando para o filho. Havia uma diferença no jeito que Álvaro falava naquele momento. Onde você ficou essa noite? Perguntou o pai. Num lugar onde aprendi que 40 minutos de ambulância pode ser tempo demais. Álvaro se levantou. Eu preciso tomar banho e dormir. A gente continua essa conversa depois. Saiu do escritório sem esperar resposta. Mas antes de subir para o quarto, parou no corredor. Tirou a folha de papel dobrada do bolso do paletó. Olhou para o número escrito. Pensou no jeito que Luciana havia entregado aquele papel. Sem caminhar até ele. Sem cerimônia. Sem nada além do necessário. Pensou na barriga de 6 meses. Pensou sem querer na demissão que ele havia autorizado sem fazer uma única pergunta. Dobrou o papel de volta, guardou no bolso e subiu as escadas. 3 dias depois, Álvaro voltou. Não mandou mensagem antes. Não ligou avisando. Apareceu na rua de calçada irregular, de carro, num fim de tarde de terça-feira, quando o sol ainda esquentava o asfalto e as crianças do bairro jogavam bola na rua sem se importar com o veículo que precisava passar devagar entre elas. Ele estacionou, saiu e ficou parado na calçada por um momento. A casa parecia menor à luz do dia do que havia parecido naquela madrugada. Portão laranja, parede com a pintura descascando num canto, vaso de planta na janela. Uma casa que alguém cuidava com o que tinha. Bateu no portão. Dona Neide abriu a porta antes que ele batesse uma segunda vez. Ela o olhou de cima a baixo sem pressa. Eu sabia que você ia voltar, disse ela simplesmente. A Luciana está? Está. A avó abriu o portão. Entra. Luciana estava na cozinha quando ouviu a voz de Álvaro na sala. Ela ficou parada com a faca na mão, a cebola na tábua, e respirou fundo uma vez antes de sair. Ele estava de pé perto do sofá. Calça social, camisa azul com as mangas dobradas até o cotovelo, sem gravata. Parecia levemente fora do lugar, como alguém que chegou num endereço certo pelo motivo errado. O que o senhor quer? Perguntou ela direto. Conversar. Sobre o que aconteceu na empresa. Luciana apoiou o ombro na parede e cruzou os braços. Faz meses que aconteceu. Agora o senhor quer conversar? Eu deveria ter conversado antes. Ele não desviou o olhar. Não conversei. Estou aqui agora. Ela ficou olhando para ele por um momento. Não havia arrogância na expressão. Havia desconforto e havia algo que ela reconheceu como esforço real. O esforço de alguém que não está acostumado a se colocar numa posição assim. Senta, disse ela por fim. Álvaro contou o que havia descoberto. Não tudo ainda, mas o suficiente. Havia começado a revisar os registros internos nos últimos dias, com acesso discreto, sem acionar o departamento jurídico. O que encontrou foi feio. Gustavo Freire, o diretor financeiro, havia construído um esquema simples e eficiente. Desviava valores pequenos em várias assinaturas diferentes, diluídos o suficiente para não chamar atenção numa auditoria padrão. Quando Luciana, fazendo a limpeza do andar, ouviu uma conversa que não devia ter ouvido e ficou visivelmente constrangida na presença de Gustavo nos dias seguintes, o diretor foi rápido. Montou uma acusação de desvio de material de limpeza. Pequena, verificável, suficiente para justificar uma demissão por justa causa. E Álvaro havia assinado sem questionar. Quando ele terminou de falar, Luciana ficou olhando para a mesa por um tempo. Eu tentei explicar, disse ela com a voz mais baixa do que antes. Na hora, tentei falar que não tinha pego nada. Eu sei. O senhor não quis ouvir. Eu sei. Ele não tentou se defender. Eu estava com a cabeça em 1000 coisas naquele dia e confiei numa acusação sem checar. Isso foi errado. Luciana olhou para a janela. E agora?
O senhor veio me contar isso para quê? Para corrigir. A demissão vai ser revertida nos registros. Você vai receber tudo que é de direito, com os adicionais, e o Gustavo vai responder pelo que fez. Ela virou o rosto para ele. Isso resolve? Não resolve tudo, mas é o que eu posso fazer. Dona Neide entrou na cozinha sem fazer barulho. Pegou um copo d'água e saiu como se nada estivesse acontecendo. Mas Luciana conhecia a avó. Ela estava ouvindo tudo. Depois que Álvaro foi embora, Luciana ficou sentada à mesa da cozinha com as mãos abertas sobre a madeira. A conta de luz estava paga. Rodrigo, o amigo de Álvaro, havia passado um envelope 2 dias antes com um valor que Luciana quase recusou. Quase. Mas a barriga de 6 meses e o aluguel atrasado falaram mais alto que o orgulho. Agora havia aquela conversa. A demissão revertida. O dinheiro que era dela de direito voltando. O homem que havia assinado a ordem sentado na sua cozinha, olhando nos seus olhos, sem rodeio e sem desculpa esfarrapada. Ela não sabia como se sentir com aquilo. Raiva ainda havia. Menos do que antes, mas havia. E havia uma outra coisa incômoda que ela não queria nomear. Dona Neide entrou de volta na cozinha e começou a cortar a cebola que Luciana havia deixado na tábua. Vó, eu faço isso. Você está pensando. Deixa eu cortar. A avó trabalhou em silêncio por um momento. Depois disse, sem olhar para a neta, ele olha para você diferente. Vó, estou falando o que vi. Ele veio por culpa. É diferente. Dona Neide deu de ombros. Pode ser culpa no começo. Ela raspou a cebola para a panela. Mas culpa não faz um homem dirigir até a Zona Leste 2 vezes numa semana. Luciana não respondeu, porque não tinha resposta boa para aquilo. Ela se levantou, foi até a janela e ficou olhando para a rua lá fora. Uma vizinha varrendo a calçada. 2 meninos correndo. O fim de tarde descendo devagar sobre o bairro. A barriga mexeu. Ela abaixou os olhos e colocou a mão sobre ela. Calma, disse baixinho. Álvaro voltou na semana seguinte. E na semana depois dessa. Não havia um motivo novo a cada vez. Havia o processo da demissão para acompanhar, havia documentos que precisavam de assinatura de Luciana, havia detalhes práticos que justificavam as visitas numa camada superficial. Mas Dona Neide observava tudo da cadeira dela na sala e sabia exatamente o que estava acontecendo. O homem estava voltando porque queria voltar. Numa tarde de quinta-feira, Álvaro chegou e encontrou a casa num movimento diferente. Luciana havia desmontado o guarda-roupa do quarto de hóspedes para limpar atrás, e havia uma pilha de roupas masculinas dobradas sobre a cama. Ele parou na porta do quarto, olhando para a pilha. Do Valdir, disse Luciana sem cerimônia, passando por ele com um pano úmido na mão. Eu devia ter jogado fora meses atrás. Mas ficou aqui parado. Álvaro olhou para as roupas. Camisas simples, calças jeans, um moletom cinza. Você vai jogar fora agora? Vou levar para doação. Ela começou a dobrar uma camisa que havia caído. Por que o senhor pergunta? Ele não respondeu na hora. Havia uma resposta que fazia sentido e uma que era verdadeira, e as duas não eram a mesma. A resposta verdadeira apareceu 2 dias depois. Álvaro chegou numa sexta-feira à tarde com uma bolsa. Dentro, roupas suas. Algumas camisas, 2 calças, um par de tênis. Luciana ficou na porta olhando para a bolsa. O que é isso? Roupas. Ele segurou a bolsa com naturalidade, como se a situação fosse óbvia. Eu quero ficar alguns dias. Ela ficou surpresa. O senhor tem uma mansão no Morumbi? Tenho. E quer ficar aqui? Quero. Luciana olhou para ele por um momento longo. Depois, olhou para a rua como se estivesse verificando se alguém havia visto aquela conversa. Por quê? Álvaro colocou a bolsa no chão e ficou de pé com as mãos no bolso. Porque lá eu fico pensando em tudo que não quero pensar. Aqui eu fico pensando em outras coisas. Era uma resposta honesta demais para ser contestada facilmente. Luciana ficou parada. Tem condição, disse ela por fim. Pode falar.
O senhor não manda em nada aqui dentro. Não dá opinião sobre como eu faço as coisas. Não trata minha avó com aquela educação de fachada que homem rico usa quando quer parecer gente boa. E se em algum momento eu pedir para ir embora, o senhor vai embora sem drama. Álvaro ouviu tudo sem interromper. Combinado. Luciana pegou a bolsa do chão e jogou para ele. O quarto de hóspedes. Você já sabe onde fica. A toalha está na prateleira de cima do banheiro. Os primeiros 2 dias foram tensos do jeito silencioso. Álvaro ocupava espaço de um jeito que Luciana notava o tempo todo. Era alto, era quieto quando queria ser, e tinha o hábito de ficar de pé na janela da sala, olhando para a rua com as mãos no bolso, pensativo. O bairro era diferente de tudo que ele conhecia. O padeiro passava às 6 da manhã gritando o preço do pão. O vizinho do lado escutava pagode alto no sábado desde cedo. As crianças usavam a rua como extensão da casa, e ninguém achava isso errado. Na manhã do 3º dia, Luciana desceu e encontrou Álvaro tentando fazer café. Ele estava na frente do fogão com a expressão de quem estava encarando um problema técnico complexo. A cafeteira era daquelas de coador, simples, mas ele claramente nunca havia usado uma. Deixa eu fazer, disse ela indo até o fogão. Eu consigo. O senhor está segurando o coador ao contrário. Ele olhou para o coador, olhou para ela, colocou o coador na posição certa sem comentar. Luciana ficou parada, assistindo. Ele fez o café devagar, com atenção excessiva, como quem está aprendendo uma habilidade nova e não quer errar na frente de ninguém. O resultado saiu fraco, aguado, a proporção errada de pó para a água. Dona Neide entrou na cozinha, serviu uma xícara, tomou um gole e ficou quieta. Como está? Perguntou Álvaro. Está café, disse a avó. Luciana virou o rosto para não deixar o sorriso aparecer. No fim daquela semana, Álvaro pediu para ajudar com alguma coisa, não do jeito mandão de quem quer assumir o controle. Pediu mesmo, com aquela voz um pouco mais baixa que ele usava quando estava fora do terreno conhecido. Luciana pensou por um segundo. Tem uma prateleira no quarto que está solta há 3 semanas. Eu não consigo pregar porque não aguento ficar de braço levantado com a barriga assim. Ele consertou a prateleira naquela tarde. Demorou mais do que devia, porque teve que perguntar onde ficava o martelo, depois os pregos. Depois descobriu que o prego era curto demais para o tipo de parede e precisou improvisar. Mas no fim, a prateleira estava firme. Luciana passou a mão sobre ela, testando. Ficou bom. Ficou torto um pouco no lado esquerdo. Ficou bom, ela repetiu. Álvaro olhou para a prateleira por um momento. Era a coisa mais simples que havia feito em anos. E havia uma satisfação estranha naquilo. Concreta. Diferente de assinar contratos ou aprovar orçamentos. Ele havia consertado uma prateleira numa casa pequena na zona leste e a dona da casa havia dito que ficou bom. Isso pesava de um jeito que ele não esperava. Naquela noite, Luciana voltou do trabalho mais tarde do que o normal. Entrou pela porta e parou. A pia estava cheia de louça limpa escorrendo no escorredor. O fogão estava limpo. O chão da cozinha havia sido varrido. Dona Neide estava na sala assistindo televisão. Foi ele? Perguntou Luciana baixinho. Foi, disse a avó, sem tirar os olhos da tela. Luciana ficou parada na entrada da cozinha por um momento. Depois foi até o quarto de hóspedes e bateu na porta. Pode entrar, disse a voz de Álvaro. Ele estava sentado na cama com um notebook no colo trabalhando. Luciana ficou na porta. Obrigada pela cozinha. Ele ergueu os olhos. Não foi nada. Foi sim. Ela disse isso com uma simplicidade que não tinha nem frieza, nem afeto exagerado. Só era verdade. Foi sim. E foi embora para o próprio quarto. Álvaro ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos. Depois, voltou para a tela do computador, mas não conseguiu ler nada por um bom tempo. A vida na casa pequena tinha um ritmo próprio. Álvaro foi aprendendo esse ritmo aos poucos, da mesma forma que se aprende uma música ouvindo várias vezes. No começo você só percebe os erros, depois começa a ouvir a estrutura.
Depois, sem perceber, você já está cantarolando baixinho. O padeiro passava às 6, Dona Neide acordava às 6:30. Luciana acordava às 7, a menos que tivesse turno cedo, quando o despertador tocava às 5:40 e ela descia na ponta dos pés para não acordar ninguém. Álvaro começou a acordar antes do padeiro, não por disciplina. Era que o colchão do quarto de hóspedes era mais firme do que estava acostumado, e o sono ficava raso a partir de certo ponto da madrugada. Então ele ficava deitado ouvindo a casa, o ventilador, o cachorro da vizinha, o primeiro ônibus passando na avenida de baixo. Era um jeito diferente de começar o dia. Na mansão, ele acordava e já havia café pronto, o carro na garagem esperando. Tudo estava sempre pronto antes que ele precisasse querer. Aqui, nada estava pronto. E havia uma liberdade estranha nisso. Numa terça-feira cedo, ele desceu e encontrou Luciana sentada à mesa da cozinha com um caderno aberto e expressão fechada. A xícara de café ao lado estava cheia e esquecida, já fria. Ela não ouviu ele entrar. Álvaro ficou parado na porta, sem anunciar a presença. O caderno tinha contas. Ele não precisou ler os números para entender. Conhecia aquela expressão. Havia visto no rosto de fornecedores em dificuldade, em funcionários antes de pedir demissão, em pessoas que estavam calculando se o que tinham era suficiente para o que precisavam. Nunca havia visto de tão perto. Ele foi até o fogão e começou a fazer o café sem falar nada. Ainda saía aguado, mas menos do que antes. Luciana ergueu os olhos quando ouviu o barulho. Fechou o caderno rápido como reflexo. "Bom dia", disse ele de costas para ela. "Bom dia." Ele colocou 2 xícaras na mesa e sentou. Luciana olhou para a xícara na frente dela, depois para ele. "O senhor não precisa fazer isso. Já está feito." Ela tomou um gole, fez uma pausa mínima. "Está menos aguado. Estou melhorando." O canto da boca dela se mexeu. Não chegou a ser um sorriso, mas chegou perto. Naqueles dias, Álvaro trabalhava de manhã pelo notebook, em chamadas e documentos que ele resolvia de qualquer lugar. A empresa continuava girando. O escândalo do casamento havia virado fofoca velha, com velocidade surpreendente, substituído por outras histórias no noticiário social paulistano. À tarde, ele ficava disponível. Esse era o jeito que ele havia começado a pensar. Ficava disponível. Para a prateleira que precisava de outro parafuso. Para a feira da manhã, quando Luciana estava cansada demais. Para segurar as sacolas pesadas sem que ninguém precisasse pedir. Dona Neide observava tudo sem comentar muito. Mas certa tarde, quando Álvaro estava no quintal tentando consertar a mangueira enrolada no gancho, ela apareceu na porta dos fundos com 2 copos de suco e sentou na cadeira de plástico encostada na parede. "Senta aqui um pouco", disse ela. Álvaro largou a mangueira e sentou na beirada do degrau, aceitando o copo. Ficaram em silêncio por um momento. O quintal era pequeno, mas havia um pé de limão no canto que dava sombra boa naquela hora do dia. "Você é diferente do que eu pensei que ia ser", disse Dona Neide por fim. "O que a senhora pensou que eu ia ser? Eu achei que você fosse daqueles homens que aparecem, pagam uma conta e desaparecem. Esse tipo aparece bastante por aqui." Álvaro ficou olhando para o pé de limão. "E agora? Agora eu ainda não sei o que você é." A avó falou sem rodeio, mas sem dureza. "Mas você está tentando descobrir. Isso eu estou vendo." Ele não respondeu. Não havia resposta certa para aquilo. Havia só a verdade, que era que ele também não sabia exatamente o que estava fazendo ali. Sabia que não queria ir embora. Sabia que aquela casa tinha alguma coisa que a mansão nunca teve e que levaria um tempo para conseguir nomear direito. Dona Neide se levantou, pegou o copo vazio dele e voltou para dentro. Na porta, parou. Ela já foi abandonada uma vez. A voz era baixa, direta. "Você não precisa me prometer nada. Só precisa saber disso." Entrou sem esperar resposta. Naquela noite, Luciana voltou do trabalho com o rosto cansado e os pés arrastando.
Entrou pela cozinha, colocou a bolsa na cadeira e ficou parada olhando para o fogão. Álvaro estava lavando a louça. Não estava fazendo perfeitamente. A esponja estava errada para o tipo de panela e ele havia deixado um copo com marca de sabão, mas estava fazendo. Luciana ficou parada na entrada, olhando. Ele não havia ouvido ela entrar. Continuou lavando com aquela concentração ligeiramente exagerada de quem ainda está aprendendo uma tarefa simples e não quer errar. Você não precisa fazer isso, disse ela. Álvaro não se virou. Preciso sim. Ela cruzou os braços. Por quê? Ele desligou a torneira. Ficou parado por um segundo com as mãos molhadas sobre a pia. Depois se virou. Porque foi minha culpa. Luciana não disse nada. Eu não quis ouvir você naquele dia. Eu nem tentei descobrir a verdade. A voz não tinha defesa, não tinha rodeio. Você perdeu o emprego por causa da minha decisão. Você estava grávida e perdeu o emprego por minha causa. A cozinha ficou quieta. Luciana apertou os próprios braços. Você nem me conhecia, disse ela com a voz um pouco menos firme do que queria. Pois é, ele olhou para ela. Esse foi o problema. Ela virou o rosto para o lado. Os olhos estavam cheios. Não parecia tristeza. Era algo diferente. Era o tipo de coisa que aparece quando alguém recebe o que merecia receber há muito tempo e percebe, de repente, que havia desistido de esperar. Olha, disse ela, puxando o ar. Não adianta ficar se sentindo culpado agora. A vida continua. Álvaro ficou olhando para ela. Ela saiu da cozinha rápido, antes que qualquer outra coisa pudesse aparecer no rosto. Dona Neide, sentada na sala, ouviu os passos da neta subindo para o quarto. Ficou quieta. Às vezes, a coisa mais sábia que uma mulher pode fazer é não dizer nada e deixar o coração trabalhar no próprio tempo. Álvaro passou 4 dias sem aparecer. Luciana não perguntou nada. Não mandou mensagem. Ficou com a vida dela, que era o que sempre havia feito quando alguém sumia. Acordou cedo, foi trabalhar, voltou, cuidou da casa, dormiu, repetiu, mas notou a ausência do barulho do notebook na sala de manhã. Notou que ninguém havia feito o café aguado. Notou que o degrau do quintal estava vazio quando ela saía para estender roupa. Dona Neide não comentou nada, o que por si só já era um comentário. Quando Álvaro voltou, no 5º dia, era de noite. Luciana estava na cozinha, aquecendo sopa quando ouviu a batida no portão. Ela reconheceu o jeito antes de abrir. 3 batidas, pausa, mais uma. Ele havia desenvolvido aquilo sem perceber. Abriu o portão. Ele estava com a camisa amassada e a expressão de quem havia passado dias dentro de um escritório sem janela. Pode entrar, disse ela, voltando para a cozinha sem esperar. Ele entrou, fechou o portão e ficou parado na sala por um momento. Depois foi até a cozinha e sentou à mesa. Luciana colocou uma tigela de sopa na frente dele, sem perguntar se queria. Ele comeu. Ficaram em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que já não era incômodo. Depois ele colocou a colher na tigela e falou. Eu encontrei o que estava procurando. Luciana parou de mexer na panela. Sobre a empresa, sobre o Gustavo. Álvaro apoiou os cotovelos na mesa. Eu precisei ir fundo, puxar relatório por relatório dos últimos 2 anos, cruzar dados que ninguém havia cruzado porque ninguém queria encontrar problema onde parecia não ter. Ela se virou devagar. E era pior do que eu pensava. Ele olhou para as mãos. Ele desviou durante 18 meses. Pequenas quantias em assinaturas diferentes. Fornecedores fantasmas, reembolsos que nunca aconteceram. Pausa. Você foi demitida porque ouviu ele ao telefone confirmando uma transferência que não devia existir. Ele percebeu que você estava na sala ao lado e agiu rápido. Luciana ficou parada. Eu nem sabia direito o que tinha ouvido, disse ela devagar. Eu entendi que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o quê. Não ia falar nada para ninguém, porque nem tinha certeza. Ele não podia arriscar. Então me jogou fora por precaução. Sim,
A palavra ficou no ar entre os dois. Luciana puxou a cadeira e sentou. Ficou olhando para a mesa por um momento. 2 anos e 3 meses de trabalho. Ela havia limpado cada sala daquele andar, conhecido cada canto daquele prédio, cumprimentado cada funcionário pelo nome. Havia chegado no horário todos os dias, mesmo nos dias ruins, mesmo grávida, mesmo quando o cansaço pesava demais. E havia sido descartada em 3 minutos por um homem que precisava se proteger. E agora? Perguntou ela. O advogado da empresa já tem tudo. O processo contra o Gustavo começa semana que vem. Ele vai responder criminalmente. Álvaro falou com firmeza, mas sem o tom de quem está esperando o elogio. E a sua situação foi totalmente revertida. Demissão sem justa causa, todos os direitos, mais uma indenização pelo dano que a acusação falsa causou. Luciana ficou em silêncio. Por que você fez tudo isso? Perguntou ela por fim. Porque era o certo. Não era obrigação sua. Era sim, respondeu ele com calma. Luciana ficou olhando para ele. Havia homens que chegavam com dinheiro na mão e achavam que isso encerrava o assunto. Chegavam com o cheque e iam embora se sentindo quite, como se valor em reais pudesse cobrir o que uma injustiça faz com uma pessoa por dentro. Álvaro não havia chegado com cheque. Havia chegado com a verdade, com o trabalho de descobrir o que realmente aconteceu, com o nome do culpado e com o processo já em andamento. Isso era diferente. Ela não disse isso em voz alta, mas era. Dona Neide apareceu na porta da cozinha com uma expressão tranquila. Tem sopa sobrando? Perguntou, como se não tivesse ouvido nada. Tem, vó. Senta aqui. A avó sentou, pegou a tigela que Luciana serviu e ficou mexendo devagar. Esse Gustavo vai preso? Perguntou ela. Vai responder na justiça, disse Álvaro. Não perguntei se vai responder. Perguntei se vai preso. Álvaro ficou sério por um segundo. Com o que temos, as chances são boas. Dona Neide concordou e tomou uma colherada de sopa. Bom, disse simplesmente. Mais tarde, Luciana foi até o quarto de hóspedes e bateu na porta. Álvaro estava sentado na cama com o notebook, mas a tela estava escura. Ele estava só sentado. Pode entrar, disse ele. Ela ficou na porta. Eu quero te falar uma coisa. Pode falar. Luciana respirou fundo. Quando você me demitiu, eu passei 3 dias sem conseguir dormir direito. Eu tinha conta para pagar, tinha o bebê vindo e de repente não tinha mais renda. Ela falou devagar, escolhendo cada palavra. Eu fiquei com raiva de você por muito tempo. Uma raiva que eu guardei aqui dentro porque não tinha para onde jogar. Álvaro ficou quieto, ouvindo. Eu ainda fico com raiva quando lembro. Ela foi direta. Mas o que você fez essas semanas? Investigar, reverter, ir atrás do Gustavo. Ela parou. Isso eu precisava te falar. Que eu vi. Ele ficou olhando para ela. Obrigado por me falar. Ela concordou com a cabeça e foi sair. Luciana. Ela parou. Eu sei que uma injustiça não se apaga. A voz dele estava quieta. Eu só quero que você saiba que eu não vou parar de tentar corrigir o que eu errei. Ela ficou com a mão na porta por um segundo. Depois foi embora para o quarto. Deitou na cama, colocou a mão na barriga e ficou ouvindo o silêncio da casa. O coração batia um pouco mais rápido do que devia. E ela sabia exatamente por quê. Valdir dos Santos apareceu numa segunda-feira. Luciana estava estendendo roupa no quintal quando ouviu a batida no portão. 3 pancadas fortes, sem pausa, sem o jeito educado de quem chega de visita. O tipo de batida que já avisa o humor de quem está do lado de fora antes de abrir. Ela foi até o portão com um lençol ainda na mão. Abriu e ficou parada. Valdir estava de camiseta branca e calça jeans, os braços cruzados, a postura de quem chegou para cobrar alguma coisa. 30 anos, olhos rápidos, um sorriso torto que ela havia aprendido a não confiar muito tempo atrás. Oi, Lu. Ela não respondeu o sorriso. O que você quer? Ele abaixou os olhos para a barriga dela. A gravidez estava em 8 meses agora. Visível, redonda, inegável. Vim ver como você estava. Estou bem.
Pode ir embora. Ele colocou a mão na beira do portão antes que ela fechasse. A gente precisa conversar. Não precisa. Luciana. A voz mudou. Ficou mais baixa, mais firme. Esse filho é meu também. Eu tenho direito. Ela sentiu o estômago apertar. Não de medo. Era uma mistura de cansaço e raiva velha que ela conhecia bem. A raiva de quem ouve a palavra direito na boca de alguém que sumiu quando tinha obrigação. Você sumiu há 7 meses, disse ela com a voz controlada. No dia que eu te contei, você disse que não era problema seu e foi embora. Eu tenho mensagem. Eu tenho tudo. Valdir abriu as mãos, como quem tenta parecer razoável. Eu cometi um erro. Eu entrei em pânico, mas agora eu estou aqui. Agora você está aqui. Ela repetiu a frase devagar. Por que agora? Ele não respondeu na hora. E esse silêncio disse tudo. Luciana fechou o portão. Entrou na casa com o coração batendo rápido, o lençol ainda na mão, e foi direto para a cozinha. Colocou o lençol na cadeira, ficou de pé na frente da pia e respirou devagar. Dona Neide estava na sala. Era quem eu pensei? Perguntou a avó, sem levantar os olhos do bordado. Era. O que ele quer? Ainda não falou direito, mas não é o bebê. A avó ficou quieta por um momento. Dinheiro, disse ela simplesmente. Luciana não respondeu, porque a avó provavelmente estava certa. Álvaro chegou naquela tarde e encontrou Luciana sentada à mesa da cozinha com o celular na mão, relendo as mensagens antigas de Valdir. Ela não estava chorando. Estava com uma expressão de profunda preocupação. Ele sentou do lado oposto da mesa. O que aconteceu? Ela contou. Álvaro ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou quieto por alguns segundos. Ele disse o que queria? Não disse ainda, mas vai voltar. Eu conheço ele. Você tem as mensagens do dia que contou para ele? Tenho tudo. Ela colocou o celular na mesa. Ele disse textualmente que não queria saber, que eu estava por conta própria. Álvaro olhou para o celular. Posso ver? Ela empurrou o aparelho na direção dele. Ele leu devagar. Depois leu de novo. Depois colocou o celular na mesa com uma calma que Luciana já havia aprendido a reconhecer. Era a calma de quem está guardando uma reação para o momento certo. Eu vou ligar para o advogado hoje. Álvaro, você não vai enfrentar isso sozinha. Eu sempre enfrentei tudo sozinha. Eu sei. Ele olhou para ela. Mas você não precisa fazer isso dessa vez. Luciana ficou olhando para ele. Havia uma parte dela que queria dizer que conseguia, que estava bem, que não precisava de ninguém. Era o reflexo de anos, se virando, sem contar com nada que não fosse ela mesma. Mas havia outra parte, menor e mais honesta, que estava exausta de carregar tudo. Ela só concordou. Valdir voltou 3 dias depois, dessa vez com um tom diferente. Disse que havia procurado um advogado. Disse que tinha direito de reconhecer a criança. Disse que, se Luciana não quisesse resolver de forma amigável, ele ia buscar a guarda na justiça. Luciana ouviu tudo do outro lado do portão. Não abriu. Você vai receber uma ligação do advogado, disse ela com a voz firme. Conversa com ele. Fechou o portão. Entrou. Sentou no sofá e ficou com as mãos abertas no colo, olhando para o chão. Dona Neide sentou ao lado dela e colocou a mão sobre as dela, sem dizer nada. O advogado de Álvaro era um homem de 50 anos chamado Renato, especialista em direito de família, com voz calma e jeito direto. Ele analisou as mensagens, ouviu o histórico e foi claro. O abandono afetivo e financeiro está documentado. Ele sumiu na gravidez, não pagou nada, não apareceu. Se ele entrar com pedido de guarda, a gente tem material suficiente para contestar com consistência. E se ele quiser só reconhecer? Perguntou Álvaro. Reconhecimento é direito dele, mas guarda é outra conversa. Renato olhou para Luciana. O que você quer no final das contas? Luciana pensou por um momento. Eu quero que meu filho cresça sem confusão. Sem um pai que aparece e some conforme a conveniência. Então é isso que a gente vai defender. Valdir durou 2 semanas.
Quando Renato entrou em contato e apresentou os documentos, a postura de homem que veio cobrar direito foi murchando aos poucos. Na segunda reunião, ele já estava quieto. Na terceira, chegou sozinho, sem advogado, com a expressão de quem havia feito as contas e não gostado do resultado. Assinou os documentos, abrindo mão da guarda. Saiu sem olhar para trás. Luciana ficou sabendo pelo telefone numa tarde de sol, enquanto estava sentada no quintal com os pés descansando no degrau. Ficou quieta por um momento. Depois, fechou os olhos e respirou fundo. Álvaro apareceu na porta dos fundos. Ficou parado, olhando para ela. "Foi o Renato?" perguntou ele. "Foi." Ela abriu os olhos. Acabou. Ele ficou quieto. Ela olhou para ele por um momento longo. "Obrigada", disse ela. Não era uma palavra que Luciana usava de qualquer jeito. Ele sabia disso. "De nada", disse ele simplesmente. Ela virou o rosto para o quintal de novo. O pé de limão balançou levemente com o vento, e por um momento, só por um momento, ela deixou o cansaço ir embora. A dor veio em ondas. Luciana ficou parada na beirada da cama por alguns segundos, tentando entender se era o que pensava que era. Depois veio outra, mais forte, que começava nas costas e fechava na frente como um cinto apertando devagar. Era o que ela pensava que era. Ela respirou fundo, se levantou devagar e foi até a porta do corredor. "Álvaro!" A voz saiu mais baixa do que queria. Ela bateu na porta do quarto de hóspedes com a palma aberta. "Álvaro!" A porta abriu em menos de 10 segundos. Ele estava de camiseta e calça de moletom, o cabelo bagunçado, os olhos ainda tentando acordar. Mas quando viu o rosto dela, acordou de vez. "É hora?" "Acho que sim." Ele já estava se movendo antes de ela terminar a frase. Dona Neide apareceu no corredor com a bolsa de maternidade na mão antes que alguém fosse buscá-la. Ela havia arrumado aquela bolsa 3 semanas atrás. Ele pegou a bolsa. Luciana estava se apoiando na parede do corredor, respirando pelo nariz com concentração. Álvaro chegou perto. "Consegue andar?" "Consigo." Ela se afastou da parede e caminhou até o carro. O carro cortou as ruas da Zona Leste numa madrugada de quarta-feira. Poucas luzes, semáforos piscando em amarelo. A cidade quieta no meio da semana. Daquele jeito que São Paulo fica só nas madrugadas, quando parece que a cidade está respirando entre um dia e outro. Luciana ficou no banco de trás com a mão apoiada na porta, controlando a respiração a cada contração. Álvaro dirigia com atenção, sem pressa exagerada, sem correrias desnecessárias. "Está bem?" perguntou ele no espelho. "Está doendo bastante. Falta pouco. Você não sabe quanto falta." "Não sei, mas falta pouco." Ela quase sorriu. Quase. A maternidade pública tinha o cheiro característico de hospital de madrugada. Corredor claro, barulho baixo de monitores ao longe, uma enfermeira no balcão que olhou para Luciana e chamou uma cadeira de rodas antes que alguém pedisse. O processo foi rápido no começo. Triagem, pulseira, quarto de pré-parto. Uma médica jovem de cabelo preso que examinou Luciana com mãos calmas e disse que estava bem encaminhada. Álvaro ficou do lado de fora enquanto faziam os procedimentos iniciais. Ficou de pé no corredor, com a bolsa de maternidade no ombro, as mãos no bolso, olhando para o chão. Uma enfermeira passou e olhou para ele. "É o pai?" Ele abriu a boca para responder, hesitou por um segundo e então disse: "Sou o acompanhante." A enfermeira concordou e foi embora. Ele ficou olhando para a porta fechada. Dona Neide chegou 40 minutos depois com a vizinha Cida. A avó foi direto para onde Álvaro estava. Ficou ao lado dele sem falar por um tempo. "Como ela está?" perguntou Dona Neide. "Bem, a médica disse que está progredindo bem. Você está pálido." A avó disse com calma. Ele passou a mão no rosto. "Nunca fiquei num hospital assim." A voz saiu honesta, sem enfeite. "Esperando por alguém." Dona Neide ficou quieta por um momento. "Senta aqui." Os dois sentaram nos bancos de plástico do corredor. Na hora que a Luciana nasceu,
disse a avó devagar. Eu fiquei nesse mesmo tipo de corredor. Banco igual a esse, cheiro igual a esse. Ela olhou para as mãos no colo. A mãe dela teve trabalho de parto longo. Eu rezei o rosário inteiro 2 vezes. Quando ouvi o choro dela, pensei que ia desabar. Álvaro ficou ouvindo. Criança que nasce traz uma coisa com ela, continuou Dona Neide. Uma responsabilidade que não tem como explicar antes de sentir. Só sente quando está lá. Ele ficou olhando para a porta do quarto. Deixaram Álvaro entrar quando o trabalho de parto avançou. Luciana estava na cama com o rosto úmido de suor, os cabelos presos de qualquer jeito. A expressão concentrada de quem está usando toda a energia que tem para uma coisa só. A médica e a enfermeira trabalhavam com movimentos precisos e vozes baixas. Álvaro ficou do lado esquerdo da cama. Luciana virou o rosto para ele. Não disse nada. Estendeu a mão. Ele segurou. A mão dela era forte, muito mais forte do que ele esperava. Ela a apertou durante as contrações com uma força que deixou marcas vermelhas nos dedos dele, e ele não se moveu uma vez. A médica orientava com calma. A enfermeira contava, e em algum momento daquela madrugada, entre uma contração e outra, Luciana virou o rosto para Álvaro e disse com a voz baixa e cansada: "Não vai embora." Ele não hesitou. "Não vou." Ela fechou os olhos e se preparou para a próxima contração. Pedro Henrique nasceu às 4h17 da manhã. O choro veio forte e claro, preenchendo o quarto pequeno da maternidade pública, como se o mundo inteiro precisasse saber que ele havia chegado. A enfermeira o enrolou e olhou para Álvaro. "Quer segurar?" Ele ficou parado por um segundo. Depois estendeu os braços. O bebê era pequeno e quente e pesava muito pouco. Tinha o rosto enrugado, os punhos fechados, os olhos apertados como quem está avaliando o mundo novo com desconfiança. Álvaro ficou olhando para ele. E alguma coisa se abriu no peito dele. Aquilo não veio devagar. Veio de uma vez, como uma janela que estava fechada há muito tempo e alguém finalmente empurrou. Naquele momento, tudo passou pela cabeça dele. A noite do altar vazio, a calçada onde havia caído, o portão laranja da casa simples, o café aguado das manhãs e até a prateleira torta que tinha consertado. E percebeu, com uma clareza que nunca havia sentido sobre nada na vida, que não conseguia imaginar existir longe daqueles dois. Não queria. Levantou os olhos para Luciana. Ela estava exausta, recostada no travesseiro, com os olhos apenas parcialmente abertos, mas estava olhando para ele segurando o filho dela. "Ele é bonito", disse Álvaro, com a voz que saiu diferente do normal, mais baixa, mais aberta. Luciana ficou olhando por um momento. "É", disse ela por fim. Ele caminhou até a beirada da cama e colocou Pedro Henrique nos braços dela, com todo o cuidado que tinha. Ficou parado ao lado dos dois. Dona Neide apareceu na porta do quarto, chamada pela enfermeira. Viu a cena. Ficou parada na entrada por um segundo, com a mão no batente da porta. E entrou devagar para conhecer o bisneto que estava esperando há meses. Pedro Henrique tinha 2 anos quando aprendeu a correr. Não caminhou para correr, pulou direto à etapa. Um dia estava andando com aquele passo incerto de criança pequena. E no dia seguinte, estava atravessando o quintal em disparada, os braços abertos, os pés batendo no chão com força desproporcional para um corpo tão pequeno, rindo de uma coisa que só ele sabia o quê. Dona Neide viu tudo da varanda. Estava sentada na cadeira de madeira que Álvaro havia trazido especialmente para aquele canto, com encosto reto e assento largo, do jeito que ela havia mencionado uma única vez que preferia. Ele havia anotado mentalmente sem que ela percebesse, e a cadeira havia aparecido 1 semana depois, sem explicação. A avó nunca comentou, mas toda tarde ela sentava naquela cadeira. A casa nova ficava num condomínio fechado na Zona Sul, cercado de árvores altas que faziam sombra generosa nas tardes quentes. Pássaros que Luciana não sabia nomear apareciam no começo da manhã.
Tinha um jardim no fundo com flores que ela havia escolhido uma por uma, com calma, numa tarde de sábado em que Álvaro havia levado Pedro Henrique ao mercado só para dar a ela 2 horas de silêncio. Era uma casa grande, mas não era grande do jeito vazio da mansão do Morumbi. Era grande do jeito que enche, com carrinho de brinquedo no corredor, com desenho de criança colado na geladeira com imã, com cheiro de comida no fim da tarde e barulho de gente vivendo de verdade em cada cômodo. O casamento havia sido pequeno. Luciana havia sido clara desde o início. Eu não quero 400 pessoas me olhando, disse ela numa noite enquanto os dois lavavam a louça juntos. Não quero colunista, não quero assessor de imprensa, não quero nada disso. Álvaro enxugou um copo e ficou quieto por um segundo. O que você quer? Ela pensou. Família, comida boa, uma roupa que eu me sinta bem. E que termine cedo porque Pedro dorme às 8 e eu não quero deixar ele com babá a noite toda. Ele olhou para ela. Combinado, foi exatamente isso. 23 pessoas num sítio a 1 hora de São Paulo, num sábado de setembro com céu aberto. Dona Neide de vestido turquesa com bordado branco que ela mesma havia escolhido. Pedro Henrique de roupa social, que durou limpa exatamente 40 minutos antes de ele encontrar uma poça de lama perto da cerca. Luciana havia usado um vestido simples, cor de areia, sem véu, sem cauda. Os cabelos presos com algumas flores naturais que a prima havia colocado de manhã. Álvaro a viu entrar e ficou parado. Rodrigo, ao lado dele, disse baixinho: "Respira." Ele respirou. O celebrante era um homem tranquilo que havia conversado com os dois separadamente antes de preparar as palavras. Não falou em perfeição. Não falou em príncipe e princesa. Falou em presença, em escolha, no tipo de amor que aparece não quando tudo está bem, mas quando tudo está difícil e a pessoa fica assim mesmo. Quando chegou o momento de falar, Luciana olhou para Álvaro. Havia preparado alguma coisa. Havia escrito num papel, relido, reescrito. Mas quando chegou a hora, o papel ficou no bolso. "Eu aprendi a não confiar fácil", disse ela, com a voz firme e os olhos nele. "Aprendi que a maioria dos homens vai embora quando fica difícil. Eu aprendi isso cedo e aprendi bem." Ela respirou. "Mas você ficou quando estava difícil. Você ficou quando eu não pedi. Você ficou quando eu tentei te afastar. Então, eu escolho ficar também." Álvaro ficou olhando para ela. Tinha preparado um discurso longo, havia ensaiado na frente do espelho, tinha referências, tinha estrutura, não usou nada disso. "Eu fui um homem que assinava papéis sem ler o que estava escrito", disse ele. "Tomava decisões sobre pessoas sem conhecer essas pessoas. Achava que o sobrenome que eu carregava dizia quem eu era." Ele balançou a cabeça levemente. "Você me mostrou que o sobrenome não diz nada. O que diz é o que você faz quando ninguém está olhando. O que você faz quando está difícil. O que você faz quando erra. Eu errei com você. E eu escolho, todo dia, tentar ser o homem que merece estar do seu lado." Dona Neide, na primeira fileira, ficou com os olhos cheios de lágrimas. Não enxugou, deixou ficar. 2 anos depois, numa tarde comum de quarta-feira, Álvaro chegou em casa às 6. Pedro Henrique veio correndo do quintal quando ouviu o portão. "Pai!" A palavra havia chegado naturalmente, sem cerimônia, num dia comum algumas semanas atrás. Pedro havia chamado, Álvaro havia respondido e nenhum dos dois havia feito comentário sobre aquilo. Mas Luciana havia ouvido da cozinha e havia ficado parada por um momento com a colher na mão. Naquela tarde de quarta-feira, Álvaro entrou com Pedro no colo, o menino ainda com terra nas mãos do quintal, os dois conversando sobre um pássaro que Pedro havia visto na árvore do fundo. "Era verde", disse Pedro com seriedade total. "Verde como? Verde de verde." "Ah, esse é o mais verde de todos." Pedro concordou, satisfeito com a resposta. Luciana estava na cozinha quando os dois entraram. Álvaro colocou Pedro no chão, o menino saiu correndo para a sala
e ele ficou parado na entrada da cozinha. Ela estava de costas, mexendo na panela. Ele foi até ela, ficou ao lado e olhou para a panela. O que está fazendo? Sopa. Posso ajudar? Ela virou o rosto para ele. Aquele rosto que ela havia aprendido de cor, as linhas dos olhos, o jeito que ele ficava quando estava pensando, a expressão que ele fazia quando estava tentando parecer casual e não estava conseguindo. Pode pegar o pão que está no forno, disse ela. Ele foi. Dona Neide entrou pela porta dos fundos com uma flor amarela que havia cortado do jardim e colocou num copo com água em cima da pia, sem dizer nada, como quem cumpre um ritual diário. Pedro voltou correndo para a cozinha, arrastando um carrinho de brinquedo pelo chão. A panela cheirava a alho e louro. O pão saiu do forno com uma crosta dourada. Álvaro colocou o pão na tábua e ficou parado por um segundo, olhando para aquela cozinha pequena cheia de gente e barulho e cheiro de comida. Pensou rapidamente na noite em que havia saído de uma igreja vazia com 400 pessoas atrás, sem ter onde ir, sem saber quem era fora daquele terno e daquele sobrenome. Depois olhou para Luciana. Ela o encontrou olhando e não desviou. O pão vai esfriar, disse ela. Já pego. Ela voltou para a panela. E ele pegou o pão, cortou, colocou na mesa. E sentou com a família que havia encontrado no lugar mais inesperado que existia. Querido ouvinte, olhando para a história do Álvaro e da Luciana, eu fico pensando em quantas vezes a vida precisa tirar tudo da gente, até o chão, debaixo dos pés, só para nos colocar no lugar onde realmente deveríamos estar. O Álvaro não precisava de uma noiva de comercial de TV. Ele precisava de uma prateleira torta para consertar e de uma xícara de café aguado para aprender que a perfeição é solitária demais. E a Luciana? Ela não precisava de um herói. Ela já era a heroína da própria vida. Ela só precisava de alguém que pela primeira vez decidisse ficar quando as coisas ficassem difíceis. No fim das contas, a gente não escolhe por quem se apaixona, mas escolhemos quem decidimos cuidar. E você, já teve algum imprevisto na vida que no fundo foi o maior presente que você já recebeu? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar ler as histórias de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.